Vê lá, se está ao vivo. Eu vou checar aqui também. Peraí. Olá. Deixa eu ver se está ao vivo, Davidson. Estamos testando. Aí, vamos ver aqui. Está ao vivo. Veja no seu ali. Você tem o seu celular aí? Tenho. Eu vou ser a primeira a participar da live. Ó, já está ali. Tá lá. Já? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Pode ir. Ok. Boa noite, pessoal. Obrigado pela atenção, obrigado pela sintonia, obrigado pela paciência, obrigado pela convivência. Hoje nós combinamos de vir de marrom. O Davidson, ele veio meio a meio. Mas né? é uma paleta bonita, né? Olha, ó. É uma paleta do inverno. Ai. E agora, cadê o meu fone de ouvido? Então tá. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Davidson Rocha. Boa noite, Glau. Boa Tudo noite, bem? tudo certinho. Boa Glauciane noite. da AMA. Da AMA. Davidson, faz a sua apresentação aí pro pessoal aí. Enquanto isso eu vou achando aqui. Vai achando aí. Muito bom a gente estar falando sobre autismo, né, Glau? Posso chamar de Glau, né? Pode, perfeito. Essa questão de inclusão sempre foi muito importante, mas à medida que a gente vai abrindo o entendimento das pessoas, à medida que a gente vai diminuindo essa dor propriamente, que muitas vezes existe por conta do não entender sobre determinadas situações, até mesmo de não saber o que fazer, né? Não saber o que fazer. Eu digo a falta de conhecimento, mas às vezes com a quantidade de conhecimento, né, a quantidade de assunto, o pessoal fica um pouco cego com relação a isso, não sabe quem buscar, o que acreditar. Então é bem bacana nós mantermos essa constância e falarmos sobre o autismo. E como é que é esse teu trabalho junto a essa associação de mães de autistas? Isso? Então, como é que é? a AMA, ela surgiu com o Fábio, então ela já existe no município há 4 anos e ela veio para nós como um convite há 1 ano. Então, como foi? Eu fui convidada a ser presidente, eu sou mãe atípica também e nós temos 10 pessoas, 10 integrantes, 8 mães atípicas, 1 pai atípico e o Fábio, que não é atípico, mas ele abraçou a causa e veio junto conosco. Então hoje o nosso trabalho acontece através de palestra, através de acolhimento, de momentos, rodas de conversa, parcerias. Nós estamos mantendo essa constância, então já tem há 1 ano que a gente vem caminhando, né? Claro que falta muito e sonhamos com o nosso espaço, mas já é um progresso gigante. Falar sobre isso, né? Trazer para o pessoal que está em casa essas informações são fundamentais para que a gente possa ter mais resultados em todos os sentidos e que as pessoas possam olhar para o autista não de uma forma pejorativa, não de uma forma muitas vezes preconceituosa, mas justamente entender o que é isso. São pessoas tão extraordinárias propriamente, né? Eu sempre falo assim, ó, que é um privilégio ser mãe de autista porque eu precisei me reinventar. Então, antes eu era Glauciane, eu era a professora de português, sempre falava, né, a Glauciane chegou, porque eu sempre fui meio doidinha, aí eu me tornei mãe. Então eu me reinventei. Era só agora. Eu nasci no 320. Brincadeiras à parte, mas é verdade. Mas eu precisei me reinventar, eu precisei buscar, porque o autismo quando chegou na nossa casa, ele simplesmente abriu a porta assim, pá, eu estou aqui. E como você faz? Então, a descoberta, entender como foi. E quando recebemos o diagnóstico, para nós não foi assim assustador, uma sentença, porque eu já tinha uma noção prévia. Mas foi mais fácil, porque sabendo o que era o autismo, eu sabia o caminho que eu deveria trilhar. Então, quando eu falo hoje que o Arthur é autista, eu não falo que o autismo é fácil. Mas eu digo que é um privilégio você buscar conhecimento e você quebrar esse tabu. Você não vive naquele casulo, você se sente confortável a passear, se sente confortável a fazer as coisas mesmo com julgamentos. E talvez a grande pergunta seja justamente como tornar mais fácil, ou talvez menos desafiador. Menos desafiador. Quando falamos de autismo, eu falo que autismo ele é uma capa, né? Porque no autismo vem o TDAH, o autismo vem a apraxia na fala, vem o TOD, então vem inúmeras comorbidades. Mas é como você entender e como descobrir estratégias para tornar isso um pouco mais, não mais simples, porque ele não é simples, mas talvez menos desafiador ou então mais prático. Nós tivemos agora recente, dia 30, a palestra da Vanessa Rudnick e foi muito bacana. Muito bacana. Estávamos em aproximadamente 200 pessoas. Então já houve um passo, né? Já houve uma aceitação da sociedade. Tínhamos a sociedade de modo geral
professores, pais, mas foi um momento de buscar estratégias, de perguntas, de palpites, sugestões, justamente para quebrar esse tabu e perder o medo de falar sobre autismo numa câmera, para um vizinho, para um familiar. Ele é o meu filho, então essa bandeira ela precisa ser levantada. Você falou aí na associação, né? Em relação à associação, tivemos agora o Abril Azul, o Abril Azul é o mês da conscientização. Sobre o autismo, tá? Sim. Mas é o mês da conscientização. Autismo, esse assunto é válido para o ano todo. Então, como é que você lida com isso? Agora nós estamos no mês de maio, que é o mês amarelo, né? Que é da violência, né? Contra a criança, né? Sexual, né? Violência sexual contra as crianças. Então, isso é uma conscientização, o pessoal está fazendo isso aí. Então, todo mês tem aí os seus meses, né? Como é que você lida com isso durante o ano todo? O que a associação programa? Eu acredito que assim, nós temos reunião mensal, tanto que agora é todo segunda quinta-feira a gente senta e conversa, alinha todos os objetivos da associação, mas nós sempre tentamos manter antes. Então, nós tivemos uma abertura muito bacana nas sextas-feiras na Rádio Difusora. Nós teremos pela manhã uns 15 minutos para falar sobre o autismo. E isso já foi uma porta aberta. Então quer dizer que durante o ano nós teremos essa oportunidade. Nós teremos também palestras e várias propostas já. E assim, um pezinho assim entrando. Vamos fazer isso. Então só precisamos alinhar e colocar na agenda. O objetivo de falarmos o ano todo é irmos nas escolas também, é falarmos com os professores, falarmos com os pais, falarmos com os alunos, porque ele pode ser falado durante o ano todo com práticas simples. Por exemplo, o bullying. O capacitismo. Então são estratégias práticas que nós começamos na raiz do problema, nas escolas e levamos para o exterior. Então eu acredito sim nessa possibilidade de fazermos esse trabalho. Você falando sobre essa questão das escolas, eu tive a oportunidade de fazer treinamentos em algumas escolas, inclusive aqui na cidade também, em relação a como que o professor lida com os diversos laudos, né? Que o aluno tem um laudo tal, então um laudo tal, e como é que isso fica dentro da escola e como que você consegue administrar isso. Sim. E até mesmo entender essa diversidade e como que você pode ajudar aquele aluno naquela particularidade, como por exemplo no caso do autista, mas de todos os laudos e até mesmo sem laudos. Então tem muitos alunos que eles têm certas particularidades. Eu gosto muito do Reich quando ele traz essa dimensão dos traumas infantis e como que isso acontece nas crianças. E é uma coisa simples, que qualquer professor pode identificar e pode ajudar propriamente, né? Mas neste processo de levar esse entendimento para os pais, como vocês fazem, para as escolas, é fundamental a gente conseguir abrir mais isso e trazer mais conforto em todos os sentidos. Com certeza. E eu vejo assim, uma situação que nós tivemos semana passada foi na escola agrícola. Nós fomos conversar com os alunos. Mas assim, foi uma conversa. Eu fui enquanto presidente da AMA e mãe atípica também e falei sobre a minha rotina. Falei sobre situações que acontecem no meu dia a dia. E tudo o que eu faço para que o meu menino esteja numa sala de aula e tenha o mínimo de independência e o mínimo de desenvolvimento. Então, o que eu peço do outro lado? Para que eles compreendam que existe atrás uma mãe e um pai que se dedicam pra caramba. Então, quando fala ou usam, né, o capacitismo como uma forma de preconceito, ele tem uma cara de autista, ou então o ônibus da pai vai vir buscar. Essa é uma brincadeira que hoje para uma criança talvez não tenha efeito. Mas ao longo nós teremos um trabalho gigantesco atrás. E isso vai gerar traumas também. Então, um pai e uma mãe não estão só medicando uma criança. Eles estão estimulando, estão levando as terapias, estão conversando. Eu digo isso porque eu vivo na prática. Claro. Então, quando nós falamos para os professores, nós sempre pedimos assim, eles já estão sobrecarregados. Então, quais são as estratégias que pode ser feito? Talvez uma conversa com os pais. O que funciona em casa? O que pode funcionar aqui? Um segundo professor? Claro que esse, né, é um ponto de interrogação gigantesco, mas se tivermos uma quantidade menor de aluno em sala de aula, com um bom estagiário, já vai dar certo. É verdade. Já vai funcionar. E isso é muito bacana, é buscar. Só um pouquinho, deixa eu falar aqui dos nossos pessoal que está compartilhando, que está participando aqui conosco, a Silvana Reitmeier, boa noite a todos. Beth Schobauer, boa noite, oiê. Tudo bem, Beth? Como é que está aí no estúdio TV Rio Mafra? Como é que está o áudio? Como é que está a internet? A Mari Santos, boa noite. José Hélio, boa noite. Uma excelente reportagem, parabéns. Wilson Schletz, oi, fala Wilson. Beleza? Ele tem lá o estúdio da Jennifer.
ali no bairro Vila Ivete. Penha Maciel, boa noite. Um tema muito importante, parabéns. Eu gostaria que vocês fizessem as perguntas, colocassem aí as suas dúvidas, ou então o seu depoimento aqui, que seja com 2 linhas, pelo menos. Muito bacana, né? E a Roseli Deck-Schobauer, boa noite. Beleza. Sejam todos bem-vindos, né, Nelson? É muito bacana quando o pessoal assiste, mas principalmente compartilha, né? Porque isso também é disseminar a informação. Claro. Sim, com certeza. E a minha experiência com o autismo vem de consultório, como a gente estava falando anteriormente, né? E muitas vezes estratégias simples, como por exemplo, a questão de dar voz para aquela criança, ou até mesmo para o adulto, deixar a criança falar, incentivar esta fala, ela acaba tirando esse nó na garganta, que muitas vezes essa criança, esse adolescente, esse adulto se encontra, e isso evita o que a gente chama de conversão orgânica. Conversão orgânica para a psicanálise é uma emoção virando doença. Então, quando você consegue externar isso através da fala, essa emoção não se transforma em doença. E é preciso, eu não sei como é que funciona esse trabalho na associação, mas em consultório a gente incentiva muito esse processo da fala. Sabe? Que nem se o filho está ali com um problema, mas filho, o que aconteceu? Conta para a mãe, né? Por que você está sentindo isso? E à medida que vai surgindo a emoção, vão surgindo perguntas daquela emoção. Mãe, eu estou com muita raiva. Filho, raiva de quem? Raiva do quê? Entendi. Sabe? E daí a coisa, porque poderia se pensar em moldes assim não exploratórios, né? De que, ó, filho, não sinta raiva. Raiva não é de Deus ou algo do gênero. Mas se essa criança, ou mesmo o adulto, como quer que seja, não tiver contato com essa emoção, ele nunca vai compreender e vai acabar convertendo isso numa enfermidade. Ou, no caso dos autistas, muito comum que aconteça um aumento no nível da agressividade, da irritabilidade, muitas vezes dificuldades no sono. E até o transtorno do sono, que é tão comum, né? Minha nossa, o transtorno do sono é terrível. E justamente, às vezes, quando você dá abertura para essa energia, o Freud falava muito de energia, que tudo é energia. Sim. Que a gente está com essa carga, briguei com alguém, estou com raiva de alguém, é uma energia que não tá tomando a linha adequada. Então, facilitar isso na criança, deixar a criança trazer, e através das perguntas você consegue fazer isso. E de uma forma simples, como a gente está falando aqui. Filho, o que aconteceu? Estou com raiva. Raiva de quem? Raiva por quê? O que você sente quando você está com essa raiva? E começar a puxar. À medida que vai saindo as respostas, a gente vai fazendo outras perguntas, e outras perguntas, e outras perguntas. Até desencadear. Uma pergunta até que a gente podia colocar aqui, no caso de um não verbal, já teve atendimento, eu digo de uma criança não verbal, que ela se comunica, mas não usa fala. Já teve algo... Muito boa essa tua colocação. Por quê? Porque uma criança não verbal, para a psicanálise, é muito difícil de você atender. Inclusive, tem crianças que não são não verbais, mas que têm uma dificuldade muito grande para a psicanálise. Outros, mesmo autistas, têm uma facilidade gigantesca. Sabe? Tipo, eles têm uma aderência ao trabalho terapêutico da psicanálise de uma forma fenomenal. Mas vamos nós. A não verbal, a gente poderia pensar, como nós conversamos nos bastidores, sobre o Reiki, por exemplo. Sim. Até comentamos sobre mães que fazem o curso de Reiki e que, através desse curso de Reiki, essas mães conseguem trazer essa terapia para dentro de casa de uma forma a custo zero, né? Vai fazer o curso lá, vai ter um custo, mas depois vai ficar aplicando esse Reiki no filho pro resto da vida. Sim. E isso vai trazer muita qualidade. É uma terapia que funciona, uma das terapias mais usadas no mundo inteiro, né? E que você tem esse resultado, não apenas com o Reiki. A gente poderia falar também de uma massoterapia, né? Mas é que o Reiki é algo tão simples, tão fácil de ser aplicado. E qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer e com muitos resultados. Que a gente pensa na massoterapia, mas se eu apertar no lugar errado, não chega tanto, né? Mas, digamos, o Reiki tem essa vantagem de ser muito simples, muito prático, um curso de 8 horas, que a pessoa sai capacitado ali e vai trazer uma qualidade para essa criança. Então, eu falei do Reiki, mas a gente poderia falar, por exemplo, do aspecto nutricional,
como a gente comentou, crianças que têm alterações intestinais, elas têm tendência a produzir uma quantidade baixa de neurotransmissores e, consequentemente, tem um nível de ansiedade mais alto. Mais alto. E você sabe o quanto ansiedade e ela acaba autismo, sendo uma barreira, né? Barreira para tudo, eu digo. Para comunicação e para alimentação. Quando a gente fala em autismo, mais, né? Fala demais. Desculpa, o Wilson Schletz Jr., como diferenciar a birra de uma crise? Não sei se cabe aí Na verdade, eu vejo assim, ó, uma crise, eu falando do Arthur, né, eu falando de como acontece em casa. Uma birra, ela acontece momentânea, ela acontece quando ele quer alguma coisa. Então, nós percebemos até pela reação dele, que ele olhou algo, ele quis, desencadeou uma birra. Então, é algo momentâneo, que aconteceu, às vezes ele faz um chorinho, faz algo assim, eu reconheço. Uma crise, ele tá mais atrelado ao emocional do Arthur. Então, o que o Arthur faz? O Arthur se fecha, o Arthur, ele quer ficar mais agressivo, ele tem um olhar mais baixo, a ansiedade ataca na hora, e aí você precisa conter, porque ele vai do riso ao choro em questões de segundos. Então, no caso do meu menino, a crise ela é mais intensa. E quando eu percebo, não é algo... teve um gatilho antes. Teve algo que desencadeou. É diferente de, por exemplo, ele quer a bola do irmão. Então, ele vai fazer uma birra. Eu quero, porque eu quero. Ele vai para um lado, se esconde, chora do nada. Aconteceu. A crise não. A crise é mais difícil de iniciar. No caso do Arthur, quando acontece crise em locais públicos, eu preciso tirá-lo, afasto. Filho, vamos passear. Filho, olha que bacana. Mesmo que não exista nada do que eu tô falando, mas eu preciso retirar ele daquele local. Daquele local. Isso, daquele ambiente. Aquele ambiente, né? E se for em casa, água. Uma brincadeira com água, andar na água, jogar água no outro, tomar o banho. Muitas vezes ele senta assim de cavalinho, como ele comenta, a água pra ele no chuveiro é o que funciona. É o que tem acalmado as crises. Que bom. E esses sintomas, você que é da terapia ou você que está aí, né, no dia a dia, como que funcionam esses sintomas assim? Eu tenho curiosidade de saber porque ele é geral, ele é comum a todos ou tem aquela diferenciação? Como que funciona esse costume deles, né? Diagnóstico. As características, Até a gente falou numa outra live que a gente conversou um pouco sobre isso, né, Nelson? Eu não posso falar muito por questões éticas, tá? Porque isso cabe mais ao psiquiatra. Psiquiatra. Né? Mas podemos conversar aqui sobre as questões básicas a respeito, mas é muito importante que essa identificação seja feita por profissionais. Sim, com certeza. Né? Porque às vezes a mãe acha, não sabe, não identifica da forma correta e até mesmo não procura ajuda. E aí agora eu vou perguntar para a mãe, né? Para a mãe, qual que é a sua opinião? Você assim, que tem um filho. Como o meu menino, desde o começo ele tinha certas características diferentes de outras crianças e o desenvolvimento dele também era diferente. Então, primeira dica que eu dou assim, tem um protocolo. A toda criança, em cada idade, tem que ter um certo desenvolvimento. Se naquela linha tiver alteração, é o primeiro ponto de interrogação. Eu digo, como mãe, precisamos buscar ajuda. Não dizendo que é autismo, não, pelo contrário. Mas tem alguma coisa diferente. Então, esse diferente está fora do normal, fora do que dentro da saúde é considerado aceito. Por exemplo, o meu menino, ele mamava muito, mas ele não mamava na frente de ninguém. Então era assim, era eu e ele com porta fechada, ele mamava. Ele sugava muito, ele mamava de verdade. Aí as pessoas comentavam, Glau, ele só mama assim. Só mamava desse jeito. Cólica, ele teve muita cólica. Mas cólica, assim, ao extremo de nos deixar ao ponto de, assim, buscar todas as ajudas possíveis. Médicos, fomos até a igreja. Porque era um negócio, assim, diferente. Primeiro filho também, né? Entendi. E aí quando começou, assim, os pontos que deveria ser desenvolvido, deixava ele no sofá. Ele assistia muito quietinho, muito quietinho. Tinha uns segundinhos que ele desligava. Arthur, mamãe tá aqui. E nada do Arthur. Ficava longe. Mas tudo isso nós não tínhamos noção de que era autismo. Você não tinha noção ainda? Não sabia, porque ele era muito pequeno. Diagnóstico nenhum? Não, mas nós sabíamos que tinha alguma coisa diferente. Isso foi se intensificando. Então ele sempre escolhia uma pessoa e outra, não gostava de contato, barulho, não gostava de muito barulho. Glau, posso interromper um pouco? Pode, claro. Por exemplo, quando você fala de cólicas, existe principalmente no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade uma ligação muito forte com questão intestinal. Sabe? Justamente por questões de nível de ansiedade mais alto, quando você não tem produção de neurotransmissores, o processo infeccioso que acontece por conta do intestino em desbiose, né?
E hoje já se fala até de certas cepas para tratar isso. Olha Que inclusive tem transplante de cocô, né? Explica melhor isso. Né? Não, esses dias eu vi uma matéria bastante interessante de uma mulher que ela tinha 2 irmãos, ela tendo depressão e o irmão sem depressão. Só que o irmão tinha problema de pele. E daí ela fez o transplante, ela utilizou no intestino dela as fezes do irmão, tá? Inclusive com cápsula de fezes, existe isso, tá? Então existe cápsula de fezes, sim. Então, para fazer aquela composição daquela microbiota. E o que eu achei muito interessante dessa matéria é que justamente ela tratou a depressão dela e começaram a aparecer os problemas de pele do irmão. Porque tanto o problema do transtorno de humor, vamos pensar, não digo transtorno de humor, mas alteração de humor, né? A alteração de humor que ela tinha e o problema de pele vindo da microbiota do irmão. Tá? Olha só. Então hoje a gente se conhece muito pouco sobre essa questão claro, tem avançado muitos estudos, mas a gente sabe que tudo isso que avançou ainda é muito pouco perto do que está por vir. Com certeza. E todos nós, então quando você fala do teu filho com cólicas, a gente começa a botar essa interrogação, né? Até que ponto teve? Hoje não tem mais cólicas, mas como é que está esse intestino? Se pedisse um coprológico funcional, como é que está esse balanço microbiano ali dentro? E se melhorar, pode melhorar, de repente, numa questão de aprendizagem dele, ou nível de ansiedade, ou de irritabilidade, ou como você falou, a questão de sono. Intestino e sono são 2 coisas assim muito interligadas. Agora, eu estou te interrompendo e algo muito bacana que eu li é sobre os vegetais, né? Os vegetais cor escura, o verde. Sim. Que ele aumenta ligado à saúde. Eu li a matéria, mas já faz algum tempo, e até teve um vídeo que a gente acabou compartilhando na AMA, porque foi muito interessante, porque falamos de autismo, ligamos a seletividade alimentar, ligamos exames, uma rotina de exames, suplementação de crianças autistas. Então, a sensação é que a gente sempre está suplementando, sempre está cuidando, porque uma coisinha e outra sempre está em desvantagem, sempre está no nível menor. O meu menino teve muita infecção. Eu digo infecção de garganta, sempre foi muito doentinho. Isso também foi um ponto-chave, porque ele teve várias características, várias situações que levávamos, né, ao pediatra, levávamos aos doutores, e quando começou a andar, aí a gente assim, poxa, uma criança começar a andar já na ponta do pé, anda melhor na ponta do pé do que eu de salto, né, a gente acabava brincando. Aí não, vamos levar para o doutor. Então, foi assim, inúmeras situações. Quando as mães me perguntam, eu sempre falo assim, ó, tem algo de diferente? Busca ajuda. Não fecha as portas, não se fecha no mundo, não se tranca ali. Porque a gente acaba deixando a criança escondida, não desenvolvemos e cria um prejuízo tão grande. E a gente fala que isso ali, ó, quanto mais precoce você for, quanto mais cedo você buscar ajuda, melhor será a estimulação dessa criança. Então, sempre o recado que nós damos assim, ó, deu diferença, ou então olhou, e nem é questão de comparar a criança, não, pelo contrário. O vizinho falou isso, não, é você olhar e dentro da saúde, dentro do que a doutora acredita e ver ali, ó, não tá certo, precisamos buscar ajuda. É acreditar, é dar ouvidos a essas opiniões sinceras. Legal. Deixa eu só falar uma coisinha aqui que você falou várias vezes em diferença. Então eu acho que isso é o ponto-chave da nossa fala aqui, é a diferença, né? Diferença. As pessoas que são diferentes, não são doentes, não são problemáticas, elas simplesmente são diferentes. Não é nem melhor e nem pior. Não, é o diferente. É ver assim, ó, é o desenvolvimento diferente, é uma alteração. Por exemplo, fazem a medição, né? A medição da cabeça ali, da circunferência e tudo mais. Às vezes a gente não dá bola. Mas isso também influencia. Isso também precisa estar dentro de uma numeração, né? Dentro do protocolo. E quando nós vemos essas situações acontecendo numa consulta, a gente acha, que bobeira, por que o médico está falando isso? É para ver se está dentro da linha do desenvolvimento. Legal. E nós só vamos entender isso depois que nos tornamos mães. Então, para que deixar no meu caso, que eu ainda tinha um pouco de conhecimento por ser professora, esperar isso acontecer? Eu sempre comento assim, não espera ter um filho para estudar autismo. Sabe, não espera ter um sobrinho, um afilhado para você entender sobre o autismo. Vai conhecendo, porque a porcentagem de autista
que vem surgindo é muito Crescendo. grande. Mais uma coisinha que tem uma pessoa aqui, o Wilson de novo aqui falando. Eu tenho um amigo, você falou em cápsula, né? Tem um amigo que tem mau hálito. Será que ele não usa essas cápsulas? Tem um amigo mas mudando essa, deixa pra lá. Você está usando aquela. Mastigando a cápsula, tem que engolir só. Só engolir, não pode. Não é pra mastigar, viu, fulano? O Wilson Júnior aqui está dizendo assim, ó. Mas uma birra não atendida vira uma crise? Ele está perguntando, né? Eu vou te responder, cara. Na minha época, meu pai chamava logo o psicólogo. Quando a gente fazia muita birra, era atrás da porta, assim, ó. Ele pegava o psicólogo atrás da porta, era um rabo de tatu. Já viu falar em rabo de tatu? A birra acabava no mesmo instante. Era uma maravilha esse psicólogo. Olha que complicado, né? Nós vamos puxar esse gatilho para hoje em dia. Quando nos perguntam também, o autismo só surgiu agora. Então, o autismo é moderno, pelo contrário. Nós sempre tivemos autistas na sociedade, porém não diagnosticado, porque tinha vários tatu, né? Tinha o antigo psicólogo que hoje eu não concordo no uso, sempre falo assim, ó. Precisa entender o seu filho. Sim. Uma mãe e um pai conhece o filho de cabo a rabo, usando assim o linguajar popular. Na prática natural da coisa, né? Porque naquela época não se sabia. Mas não tinha conhecimento também sobre eu acho isso. que eu não sou autista, não, mas o psicólogo funcionou. O psicólogo funcionou. Desculpa, eu interrompi você. Pode continuar. Naquela mesma linha de raciocínio, você falou da seletividade, falou da suplementação, né? E você falou uma outra questão também que eu já vou lembrar. Mas da questão da seletividade também, é importante entender o porquê daquela seletividade. E também, da mesma maneira, tentar instigar a criança. Isso, usar essas perguntas para tentar trazer essa questão. Sim. Você falou dos vegetais verdes escuros, e a variedade de vegetais está muito relacionada a uma microbiota saudável. E hoje já se faz, você pode... Eu na minha casa tenho uma hortinha lá, um canteirinho lá, e lá eu faço, em vez de eu plantar só alface, eu planto vários, eu planto alface, eu planto rúcula, eu planto 3 pezinhos de cada, 4 pezinhos de cada, para ter essa variedade, que essa variedade é muito boa para o intestino. E tem gente que faz isso como tratamento, bate no liquidificador e toma aquele suco de vários tipos de mata. E essa é uma alternativa que até as mães podem tentar. Claro que não funciona para todos. A gente precisa deixar muito claro que as dicas que a gente está dando aqui, eu digo essa conversa, são estratégias, mas que não são leis. Sim. Que, por exemplo, a pessoa vai usar e tem que funcionar. Não funciona. Não é regra geral, né? Não existe. Geral. Quando nós falamos de espectro, a gente está falando de diferenças, né? A gente está falando de algo que existe. Diferença de novo, mas que é algo que existe. Mas assim, o meu autista não é parecido, não é igual ao seu. Isso que eu queria Então isso saber. é bem bacana, nós deixamos bem claro. E sobre os vegetais, tem crianças que não suportam a textura, então o suco, não suportam a cor. Coloca um corante, eu sempre falo assim, precisamos buscar estratégias, precisamos estimular. Um fato que aconteceu comigo, cebola. Eu sei do benefício, e assim, todo mundo já me falou e eu já busquei sempre. Mas a textura da cebola, ou mastigar, nunca foi assim, algo que eu gostasse. Eu precisei aprender a comer a cebola, porque meu menino precisava comer a cebola. Então, quando eu temperava um alimento, eu falava, tem cebola. Ele não vivia comendo cebola. Então, na cabeça dele, o que ele pensava? Por que eu tenho que comer se a minha mãe não come? Então, eu também trabalhei esse meu lado para que ele comesse. Lá em casa acontece como? Através da estimulação, através do exemplo. Nossa, filho, essa alface é maravilhosa, olha que bacana, vamos experimentar o tomate? Ai, mãe, isso é nojento. Nojento você não provou, olha que lindo, é a cor. É igual a cor do morango e a gente vai entrando na cabeça. Então, muita gente enfatizando. usa essa questão da seletividade para dizer, não, meu filho tem seletividade, não vamos mexer. Você está falando o contrário disso. Eu falo o contrário porque o meu menino não teve seletividade justamente por essa estimulação. Até que ponto é a seletividade, até que ponto é o incentivo? Mas eu não tiro também, assim, a urgência. Não que não exista. E essa veracidade, porque eu sei, já conheço casos de crianças que são autistas, que têm seletividade e é muito difícil. Elas se alimentam com cores brancas, com marca do tipo, então eu também entendo isso. Às vezes, nem tudo funciona, né? Mas é bacana buscar. Esse estímulo também, a gente se refere à parte emocional. Da mesma maneira que você estimula a criança a se abrir, a colocar essa emoção para fora, a trazer essa angústia,
quando se consegue ter essa verbalização propriamente, né? Sim. E quando não, a utilização dessas outras técnicas é até mesmo do toque, do carinho, da proximidade, falei do reiki, mas poderia ser até mesmo de um abraço, né? E desse linguajar não verbal que você consegue expressar essa emoção, trazer essa emoção para fora, né? E aliviar essa angústia que está ali dentro, né? Mas é muito interessante. E quando falamos, a gente fala em dedicação também, né? Nós falamos assim, por trás de um autista, há uma mãe e os pais, quando não desistem, nossa, muito empenhados. Muito empenhados. Então, quando uma criança fala uma palavra, pelo menos lá em casa, é como se estivéssemos assim, soltando foguete, comemorando numa festa, porque ele falou aquela palavra. Eu lembro de um filme que tem um elefante. E ele aprende a falar a palavra incrível, porque ele não falava. Então, nós sempre usamos o elefante, esse filme, com o Arthur. E nós falávamos, olha lá, o elefante não falava. O macaquinho descobriu a voz incrível. Então, todas as palavras nós colocávamos no exemplo do incrível. Que bacana! E expressávamos aquilo no rosto, aquilo era incrível. E ele começou a falar. Então, hoje ele usa, quando ele gosta de algo, ele diz assim, mamãe, incrível. Claro que do jeito dele... Mas, gente, isso é um progresso. Nossa, é um salto gigante. Meu menino era não verbal também. Ele não falava. Então, a comunicação água era o dedo mamãe, mã. E ficava naquela situação. Aí, quando começamos a estimulação, quando começamos a entender tudo, em casa, assim, ó, falando. É igual um hospício, né? Eu digo, a gente nunca pode falar. Só quando eles dormem. Literalmente. Mas aí você aprendeu isso na prática ou você aprendeu isso estudando, com algum psicólogo? Eu digo, estudando, buscando no YouTube, Instagram, conversando com mães. Sabe essas trocas, rodas de conversa? Né? Precisa buscar. Eu sempre falo assim, ó, nada chega pra você gratuitamente. Por exemplo, eu tô sentada no meu sofá esperando que o conteúdo venha, esperando que o meu menino progrida. Não, isso é mentira. Não existe evolução sem trabalho, sem dedicação, não existe. É amor, paciência, dedicação e a gente vai na prática. Que legal. Praticando o tempo todo. Mas se consegue. Nós temos inúmeros casos de autistas, nossa, assim, deslanchando. E uns que não são verbais 100%, mas que já estão entendendo, estão se comunicando. Então, é um primeiro passo. Quando há comunicação, é um passo para a verbalização. E esse incentivo, propriamente, que a gente falou anteriormente, né? É o observar e trazer isso. Não ficar estagnado na não dá, não pode, é seletivo, é não verbal. Isso. Essa é uma questão muito importante de ser tocada e das pessoas começarem a conversar sobre, né? E outra coisa que eu acho super interessante nós enfatizarmos aqui é não bitolarmos as nossas crianças. Sabe? Não podarmos ela. Por exemplo, eu uso sempre assim o exemplo do meu menino, porque é complicado a gente falar de outras crianças e citar nomes. Então, o Arthur hoje, o hiperfoco é desenho. 6h, 6h30, ele acorda, mamãe papel, mamãe lápis. Então, eu digo assim, filho, agora é a hora do café, nós temos uma rotina visual. Aí eu levo ele para a geladeira e digo, o que faz agora? Acordamos, mamãe. E agora? Vamos ao banheiro. Então, nós vamos passo a passo, depois do café, temos desenho. Funciona todos os dias? Não. Muitas vezes ele tem que desenhar antes, mas é aproveitarmos essa situação e esse hiperfoco dele para desenvolver a coordenação. Vamos pintar dentro do contorno, vamos escrever, assinar o nome na folha. Então, aproveitar essas situações para desenvolver sua criança também. Não apenas de, ele é autista, vamos deixar ele no cantinho porque ele tem uma deficiência. Não é, né? A gente sabe que não podemos fazer dessa forma. Tudo é oportunidade de que aparece para progredir. Porque assim, é uma deficiência, não dá para dizer que não é, mas não é isso que vai deixar uma criança no sofá. Então o uso de tela também, que é muito importante nós citarmos aqui. Aí é danoso, né? Aí você tem um custo muito alto justamente em termos de não progresso. Não progresso, porque eu vejo assim, é fácil nós deixarmos uma criança 6 horas se ela topar sentar. Porque para nós isso também é fácil. Você está cansada, voltou do trabalho, né? Você quer descansar também. Certeza. A mãe quer descansar também. E precisa. Só que o prejuízo, o dano e tudo isso que a gente está falando aqui se encaixa em crianças não autistas também. Não tem também. Nada do que a gente tenha falado aqui hoje que é específico. Que não se encaixe em crianças não autistas. A gente está falando de nível de ansiedade, a gente está falando de amorosidade, a gente de alimentação saudável. De alimentação saudável, a gente está falando de coisas que as outras também precisam, né? Precisam também. E que também vai crescendo cada vez mais esses outros laudos e as dificuldades de todas as crianças em todos os sentidos. Sim, com certeza. E o uso de telas, eu vejo assim, é você criar uma rotina. A rotina funciona para nós adultos
para a criança ela faz sucesso. Então é estipular um horário de sono, é estipular as alimentações, sabe? Tem café, tem almoço, tem janta, fazer uma alimentação saudável. Eu sempre falo assim, é o tentar. Ah, não deu certo, busca outra estratégia. A gente vive tentando, a nossa vida toda vive tentando, mas uma hora a gente acerta. E é tão bom quando isso funciona, e é tão bom quando nós tenhamos esse sucesso. Essas pequenas conquistas diárias valem muito a pena. O Arthur, tanto que assim, ó, ele não fica na televisão sentado muito tempo, porque ele tem TDAH também. Mas nós tiramos um momento para televisão, um momento para brincar, um momento de pisar na terra. Moramos no interior, então esse é mais um benefício da terra, né? Eu digo de estar deslocado. Eu falo que lá é o nosso mundo. Com certeza. O interior, a grama. Esse entusiasmo da Gláucia, esse brilho nos olhos propriamente, né, da forma como ela fala sobre tudo isso, o amor que ela tem, claro, é o amor pelo filho, né, mas é o amor pela causa, né, e a forma como e é a vontade de que todas as famílias possam viver isso, porque eu falo assim, ó, não é porque eu não enfrentei preconceito, não é porque eu não recebi olhares de julgamento, não, pelo contrário, eu tive tudo que todas as mães têm, é como você vai lidar com isso. Porque eu poderia ter aceitado um olhar de julgamento, poderia ter olhado minha criança no mercado, né, toda agitada, toda assim, e dito, não, esse não é o meu lugar. Então vamos lá na nossa casa, vamos ficar lá quietinho. E não, ele precisa ser inserido e eu preciso aprender também com a sociedade. Então, alguns lugares que já nos conhecem, vão ver o Arthur com uma sacolinha assim, segurando, fazendo compra junto comigo. Nossa, filho, um pacote de bolacha, filho, um leite. E é bem agitado. Eu lembro no meu tempo, era assim, as pessoas quando eram doentes, elas eram escondidas, né? Elas ficavam em casa, os pais tinham vergonha. Claro que no meu tempo era no tempo da pedra lascada, a pessoa era mais ignorante, não tinha toda esse esclarecimento, esse conhecimento todo, né? Mas eu me lembro muito que tinha vizinhos lá que os filhos não saíam de casa, ficavam me perguntando, mas nós estamos brincando, por que ele tem que ficar dentro de casa fechado? É a vergonha dos pais. Hoje em dia não, hoje em dia você está dando esse exemplo que... Não, e nós precisamos viver. Interação social, mostrar, é autista, diferente. É o que que você falou várias vezes, né? É apenas diferente, não é... E temos que lembrar também, Nelson, que o autismo não é uma doença, né? Porque não existe uma cura para o autismo. O autismo é uma deficiência e a gente fala de neurodesenvolvimento. Então, quando nós citamos isso daqui, nós trabalhamos o nosso filho para poder brincar com o seu filho, com o filho do outro, sendo típico ou atípico. Então, o que nós pedimos? A empatia daquela outra família para treinar seu filho também ter respeito pelo meu, para que possa socializar. É uma via de mão dupla. Então não tem como eu fazer toda essa intervenção em casa, ter inúmeros terapeutas e que são maravilhosos, que acontece ali na PAI, na estimulação precoce, fazendo um baita de um trabalho, se não tem essa receptividade do outro lado também. Então algo vai falhar. A sociedade ela precisa trabalhar esses dois lados. O diferente existe. Eu sou diferente de você. Exatamente também o que eu ia falar. Quem não é doente? Quem é que não tem um defeito? Quem é que não tem alguma coisa que é diferente dos outros? Somos diferentes. Então todos somos diferentes. Todo mundo tem problema. É uma deficiência, é uma dificuldade que ela precisa ser lidada. E esse tabu tá na hora de fazer assim, sabe aquele chute gigantesco? Chega de tabu, chega de vergonha, vamos falar sobre autismo. Nossa, que bacana. É isso vamos aí. Abrir tudo isso cada vez mais, né? Vamos, com certeza. Nós estamos aqui já com... Opa, deu 1 hora? Já quase não deu 1 hora ainda? Você falou que eram 5 horas? Eu estou me preparando para as 5, né? Nos bastidores. Chamar uma pizza, então. Vamos chamar uma pizza. Ah, eu aceito. Algum patrocinador aí? Não, você comentou nos bastidores. Se prepara, Glauco, são 5 horas. Eu falei, tá bom. A Flávia Braz também está aqui. Eu estou aqui preocupado que esse celular aqui não está mostrando todos os comentários, mas tudo bem. Vocês vão me desculpando aí, pessoal. Depois responde no off. Depois a gente responde. Ela também pode responder alguma coisa, né? Sim, com certeza. Mas podem fazer suas perguntas aí, que depois o Davis também dá uma olhadinha lá e responde. Com certeza. Eu acho que é isso. Para a semana que vem, acho que nós vamos falar sobre as crianças, essa agressão, né? Sobre essa agressão sexual, né? Com as crianças. Isso é bem bacana abordar até com psicólogos. A Marta Good está aqui, Marta. Eita, eu concordo, somos muito diferentes e cheio de defeitos. A cada dia eliminando um. O quê? Tem que eliminar as pessoas?
Como Não. assim, Marta Good? É a minha cunhada. Ela já quer eliminar os diferentes já. Então, Nelson, você tá na lista. Tô brincando, tá? Perigoso. Quem é que não é Perigoso. diferente, né? Ai, quem não, né? Mas pensa que chato. Imagina vários robozinhos Sim, idênticos, sim. vivendo e fazendo tudo igual. Ai, não. Eu sou Ela diz diferente. legal. E quando se descobre só depois de bem adulto. Eu acredito, ó, isso é bem bacana, mas assim, ó, tem vários adultos buscando o diagnóstico, buscando essa ajuda para entender como viveu lá atrás e como superar alguns traumas. Eu super apoio. E eu sempre falo assim, ó, eu não fiz ainda nenhum diagnóstico, não fui atrás, mas eu quero fazer porque eu tenho um filho autista, então talvez eu possa. Isso pode ser genético? Ele é genético também, ele tem É? a grande parte do autismo, ele é genético, né? Mas tem outras influências também. Mas eu digo assim, ó, se eu for, eu lidei muito bem com algumas situações, mas eu posso entender também por que eu reagi a certas por que eu tive certas atitudes, por que em alguns ambientes talvez eu fiquei mais calada. Então é interessante buscar. Não tenho vergonha, sabe? Sim. Vergonha de procurar um médico e falar, eu tenho isso e isso, pode ser autismo? Pode não ser, mas pelo menos você sondou, você buscou a entender. forma como você está. A Janaíne aberto. Nunes, desculpa. Mas- Parabéns, Glauciane, é sua amiga? É, Sim. Janaíne? É. Janaíne, sim. A Marta, Beijão. tô desconfiada que também tenho. Agora que você vem. descobriu isso. Desculpa, David. Não, imagina, Ana, mas é estar aberto, né, justamente Aberto. para poder entender o que está se passando dentro de si e não fugir dessa emoção, não fugir do que está acontecendo, seja lá o que for, né, olhar para isso, olhar para a raiva, olhar para o medo, olhar para a culpa. Pois E eu sempre falo, é você entender o eu, né? É você buscar entendimento sobre o seu eu. Quando nós estamos bem, ao redor fica bem. E isso é fato. Então eu vejo pelo meu menino, quando eu estou muito ansiosa ou quando algo não está bem em mim, eu preciso primeiro respira, Glau, dá uma controlada, porque ele sente também. Você manda energia, né? Aí Manda espelha, energia, né? é energia, é uma Sim, troca de sim, energia. Aproveitando a oportunidade para falarmos, nós teremos no dia 17 de maio agora. 17 de maio, pessoal, anota 17 aí. de maio. E são vagas limitadas. Vagas limitadas. Vagas limitadas. Por quê? Eu coloquei o seu logotipo aqui na frente, não sei se dá pra enxergar Da aqui AMA, o pessoal da AMA, né? Perfeito. Depois pode Ali, entrar em aqui tem contato Instagram, também. não? Tem- Instagram, é ama.teamafra. Eu Tá, posso colocar e nos o comentários. Facebook? Associação Uma Frente Mais Amor para Autistas. O bacana de trabalharmos com essas rodas de conversa e no dia 17 o que vai acontecer é pensando no momento para as mães, é cuidando de quem cuida. Tornar esse Dia das Mães mais leve. Não acontecerá exatamente no dia, né, porque não teria como, mas ele será no dia 17 de maio, das 13 às 17 horas, no Espaço Álamos. Então, nós estamos assim com vários patrocinadores, várias pessoas que querendo legal. ajudar, fazendo doações de brindes, doações de alimentos, de Que legal. café, e vai ser um momento muito bacana. Então, as mães O pessoal atípicas pode fazer doação? pode fazer doação também, pode entrar em contato conosco, eu digo pelo Instagram, pelo Facebook, podemos deixar também o contato Rede social do aí, celular. pode entrar em contato aí com a Perfeito. Glau. E o bacana de fazer esse momento é acolher a mãe, porque eu também sou mãe, então é um momento de troca, um momento de uma roda de conversa, Legal. um momento que eu posso ajudar, mas eu também serei ajudada. 17 cai o quê? Num sábado. Num sábado? Num sábado à tarde. 17. E o convite é para as mães atípicas, né? Pensando nesse primeiro momento só para as mães atípicas. E entender que o outro também está passando pelo problema, alivia teu problema, né? Alivia. A gente consegue, essa junção de pessoas aí é fundamental para que se haja esse entendimento do que está Não, acontecendo. a troca ela é fundamental. A troca de experiência, você ouvir o outro lado e pensar, nossa, olha só, eu pensei que estava sozinha, sabe, se sentir abraçada. Legal. É fantástico. Já tivemos um momento, foi na clínica, inclusive, foi a primeira roda de conversa, estávamos em 6 mães. Mas assim, nós saímos de lá já pensando, quando vai ser o próximo, o que vão fazer? Foi fantástico. Quem esteve lá saiu assim, leve. A oportunidade de você falar, ser escutado, né, é fundamental. É Isso fantástico. cura. Né? Cura. É a cura pela fala. A comunicação, né? A comunicação cura. Maravilha, então, gente. Acho que é isso, né? A Marta Good está insistindo aqui na descoberta dela, desconfiada que também tem. Olha, Vamos daqui indicar a pouco, neuros. daqui a pouco tenho 70. 70 defeitos? Mas é muito, Marta. Amei esta menina, bem positiva. Ó, que legal, viu só? A energia, né? A Contagia, energia. né? Contagia. Ela é muito contagiante, muito contagiante. Mas acho que é isso, senhor Davidson. Mais alguma coisa que queira acrescentar?
colocar. Não, eu acho que era nessa direção mesmo, Mas a necessidade da gente falar sobre, né? Com certeza. Falar sobre e até mesmo entender que pequenos ou grandes gestos podem fazer muita diferença. Pode. Maravilha. E um pedido, assim, até uma mensagem, é para que as famílias atípicas não se escondam, mas para que a sociedade dê essa abertura. Para que a sociedade entenda melhor, passe a respeitar, possa buscar informação. O olhar de julgamento é o que mais chega para nós. Assim, nossa, eu fui em tal mercado, aquela pessoa olhou de uma forma tão maldosa para o meu filho que eu me senti mal. Então, não é nós comprarmos briga, mas é o outro lado entender, poxa, é diferente, mas cuidado com as expressões, porque a gente sabe que nós nos comunicamos pela expressão facial também. Exato, a gente tem que entender que aquela pessoa que olhou feio, ela tem um problema. Ela é diferente também, ela tem um problema. Também. As pessoas que olham feio, que julgam, né? Quem que Jesus ensinou, né? Não julgueis para não ser julgados. Não é só julgar o outro, é julgar a gente mesmo. E aquela também, mania às do vezes. dedo, né? Então, quando a gente aponta para uma pessoa ali, ó, tem 3 apontando aqui para mim, né? Sim, com certeza. Então, acho que é isso. Perfeito. Está passada a mensagem, Com está dado o certeza. recado. E agradecer Apareça a noite sempre de hoje. Quando quiser, quando com puder, certeza. tá bom? Mandaria mensagem, Nelson, hoje. Não, agradeço demais a abertura e o convite, Nelson, de verdade. Legal, É o então. segundo momento que estamos conversando, mas também te convido a participar da AMA, cobrindo as matérias, fazendo as matérias, Aham. ou participando dos eventos. A ti também estendo o convite. Muitíssimo Gratidão. obrigada. Ok, Muito bom Davidson, estarmos juntos aqui. Com certeza, é um prazer. as suas considerações finais. Considerações finais. Não foge muito daquilo que a gente conversou, né, Nelson, e a todos que estão assistindo, e a Glau, a necessidade, e quanto mais pessoas atípicas estão no meio das não atípicas, mais fácil se torna essa convivência. Com Menos certeza. esses olhares vão surgir, né? Sim. Então, por isso é importante essa questão da inclusão cada vez mais, da gente olhar isso com olhos amorosos, a gente estudar sobre o assunto, a gente entender e, claro, de uma forma ou de outra, poder aliviar essa questão dessa angústia relacionada com esse não entender. Esse não entender. Não entender. E Entender o que está se passando. Sim, e também eu sempre falo assim, não julgar as outras pessoas. Às vezes ela tá olhando porque não entende. Mas a gente comenta, né? Fez o dever de casa, buscou, entendeu? Porque nós sabemos, ó, hoje a cada 33 crianças, uma será autista. Mas isso é agora. E daqui a alguns anos? Será que nós chegaremos a cada 10 uma criança autista? É bastante. É bastante. Então, pedir mais empatia. Pedir um olhar amoroso. No meio disso tudo, a gente precisa, não cabe o tema agora, né, mas é perguntar o porquê, né? Por que de tantas crianças autistas? Por que esse número vem crescendo de uma forma tão extraordinária? Existem vários estudos que respondem a essas perguntas, não existe uma conclusão específica, mas uma das questões abordadas é justamente a nossa intoxicação. Então hoje nós vivemos uma alimentação lixo, né? O ser humano come lixo o tempo inteiro. Tem muitos chamados cianobióticos, que são a poluição em todos os sentidos. Então você tem lá agrotóxicos, hoje já se faz o transgênico, que daí o transgênico resiste ao veneno, como se não bastasse o veneno que já vinha na alimentação. Como se não bastasse o veneno. Então a gente faz um transgênico que daí absorve mais veneno ainda, não absorve não. Daí pode ser usado uma dosagem maior de veneno porque ele é transgênico, ele não sofre com isso. Quem sofre somos nós, né? Somos nós. E aí todo esse alimento, toda essa cadeia, porque a gente esquece que, mas isso é soja, eu não como soja. Mas o boi come, você come a carne do boi. Não, é um ciclo, né? Na verdade ciclo. não tem como fugir. Uma ideia, né? Já éramos para termos fechado. Mas uma situação que a gente pode comentar também é da horta. Por exemplo, eu moro no interior, eu tenho uma horta, mas eu já morei numa kitnet no centro de Mafra e eu tinha uma horta em 3 vasos. E eu produzia tudo, tudo que pode Olha imaginar. aí. Então, os vegetais, tudo, até tomate, a gente já teve ali. Legal. Mas é bacana porque não dá pra nós fecharmos os olhos e dizer, não deu certo, não, porque não fez. Sim. Tentou? Não tentei. Então, poxa, pois já começa tem aí. que tentar, né? Então hoje a gente tem acho uma que é isso. deficiência muito grande nessa questão, e essa questão da gente olhar para a natureza, olhar para aquilo que está acontecendo conosco, olhar para o planeta em si e o que a gente está provocando. Estamos falando de uma questão muito importante que é o autismo, mas a gente poderia falar sobre outras questões também. Tem uma série de outros problemas que estão acontecendo porque a gente não está olhando, não digo nem um palmo, mas um dedo na frente do nosso nariz, né? Esse é um próximo programa, Próximo já tem a programa. ideia.
Eu já ouvi dizer assim, filósofos e pessoas sábios, né, que diz que e tudo é mistério, né? É um mistério. Você falou aí que talvez ninguém tem todas as respostas. Nós não temos todas as respostas. Não temos, não. Que Estamos em busca. mistério foram feitos para viver, não para entender. Agora fechou. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, Muito filha. obrigada.